Muito bem, amigos. Então, conforme combinado, vamos dar sequência aqui, certo? Para o nosso bloco 4, que são os crimes em espécie, né? Os crimes e das penas. Agora, o bloco E, onde nós vamos falar do artigo 16. Um artigo importantíssimo, um dos artigos que mais caem em prova, e nós temos uma grande novidade sobre esse artigo 16, que pode realmente marcar presença na prova de vocês, porque vocês sabem que o examinador gosta de tudo aquilo que é novidade, não é verdade? Então vem comigo, pessoal. Olha só, vamos primeiro ver a rúbrica marginal, certo? Vamos começar por aí. Aqui está ela, né? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vamos começar com a leitura do crime, certo? Venham comigo. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então a gente já começa falando da pena, como eu tenho feito com vocês, tá? Nós já entramos em tipos penais mais graves, podem ver, né? Nós já estamos nos crimes mais graves já desde o artigo 14 para frente. Então aqui nós já não temos detenção, nós temos reclusão. Os únicos de detenção é a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, do 12, a omissão de cautela do 13. Os outros todos, eles são punidos com reclusão, certo? Em que o rigor penitenciário é mais gravoso, é mais rigoroso, né? Ok? A pena mínima é de 3 anos, a pena máxima é de 6 anos. Lembrando daquelas pessoas do artigo 6, 7 e 8, que se cometem esse crime, vão ter a pena aumentada de metade. Lembrem disso também, como eu tenho insistido bastante. Aí a pena aqui, amigos, vai para 4 anos e meio a 9 anos, certo? E sempre cumulada com multa. Então, a título de pena, não há os benefícios da Lei 9.099 de 95, como transação penal, como suspensão condicional do processo e por aí vai, certo? Lembrando também que arma de fogo de uso restrito é aquela de uso exclusivo das Forças Armadas. Existem regulamentos que dizem que armas são essas. Não está no estatuto, não nos interessa, mas existem regulamentos que dizem que armas são essas. Outra informação importante que eu quero que vocês tenham aqui, pessoal. Aqui, vejam, pouco importa se é ter em casa ou no local de trabalho, ou se está conduzindo a arma, por exemplo. Não importa. Se a arma é de uso restrito e for ilegal, vai ser o artigo 16. Então, se a polícia entra na minha casa e encontra uma arma de fogo, um acessório ou uma munição, certo? Uma arma de fogo, sei lá, com cano inferior a 24 polegadas, um silenciador, ou uma munição diferente da original, certo? Sempre vai cair no 16. Sempre vai cair no 16, mesmo que esteja na minha casa ou no meu local de trabalho, mesmo eu sendo o responsável por ele. Lembrando que a objetividade jurídica aqui é a coletividade,
é a incolumidade pública, né? Isso é muito importante que vocês saibam sempre. O sujeito ativo aqui, amigos, lembrem, é um crime comum. Crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Não exige uma qualidade especial do sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar, mas eu sempre gosto de lembrar a vocês que se forem as pessoas do 6, 7, 8, a pena é aumentada de metade. Isso sempre é bom lembrar, certo? Cuidado em relação a isso. O sujeito passivo, né, quem sofre as consequências desse crime, certo? É a coletividade. Sempre a coletividade. Então, cuidado em relação a esse ponto também. Certo? Coletividade. Estamos diante de um crime de dano? Não, é um crime de perigo. É um crime de perigo. Por que é um crime de perigo, pessoal? Porque ele não lesa ninguém, não lesa o bem jurídico. Não atinge, não fere o bem jurídico. Não é que nem o homicídio, não é que nem a lesão corporal. Certo? Ele coloca em perigo o bem jurídico, por isso é um crime de perigo. E, além disso, é importante lembrar que é um crime de perigo abstrato. Ou seja, não é preciso demonstrar cabalmente que alguém foi colocado em risco. Esse risco é presumido, ok? Presume-se que pessoas foram colocadas em perigo. Logo, por ser um crime de perigo, a arma, acessório ou munição precisa ter potencialidade lesiva. Logo, tem que ter perícia. Armas quebradas, obsoletas, não entram aqui. Certo? A conduta é atípica, ela não é criminosa. Mas, se for, por exemplo, a arma desmuniciada, vai caracterizar o crime. Até porque só acessório e só munição de uso restrito já caracterizam o crime, a arma também. Certo? Lembrem disso, isso é muito importante. Certo? Elementos do tipo. Agora nós temos os verbos, né? Possuir. 1. Deter. 2. Portar. 3. Adquirir. 4. Fornecer. 5. Receber. 6. Ter em depósito. 7. Transportar. 8. Ceder, ainda que gratuitamente. 9. Emprestar. 10. Remeter. 11. Empregar. 12. Manter sob sua guarda ou ocultar. 13. Sob sua guarda, 13. Ocultar. 14. Alguns desses verbos mostram que o crime pode ser instantâneo ou permanente. Possuir é permanente. Enquanto o sujeito possuir a arma de fogo, o crime está se consumando e o flagrante pode se dar a qualquer momento. Deter é permanente. O indivíduo está consumando o crime no passar do tempo. Portar é permanente. Enquanto ele estiver portando, o crime está se consumando. Certo? Adquirir é instantâneo. Adquiriu, consumou. Forneceu é instantâneo. Se forneceu, consumou. Receber é instantâneo. Né? No que recebeu, o crime já se aperfeiçoou. Ter em depósito é permanente. Enquanto estiver no depósito, o crime está ocorrendo. Transportar é permanente. Enquanto está transportando, o crime está se aperfeiçoando. Ceder é instantâneo. No que cedeu, o crime se consumou. Emprestar é instantâneo. Emprestou, resolveu, o crime ocorreu. Remeteu é instantâneo. Empregar é instantâneo. Manter sob sua guarda ou ocultar são permanentes. Certo, pessoal?
Cuidem isso pela importância que tem, certo? Muito cuidado em relação a isso. Mas é fácil perceber, né? Os verbos que mostram que o crime vai se aperfeiçoando, continuando em relação ao tempo, são permanentes, tá? E eles se consumam no momento do ato. Então, enquanto o indivíduo possuir, o crime está se consumando. Enquanto ele detém, está se consumando. Portando, se consumando. Adquiriu, consumou. Forneceu, consumou. E por aí vai. Tentativa desse crime é possível? É possível alguém ser punido por tentativa de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito? É. Por exemplo, o sujeito é surpreendido tentando adquirir uma arma de fogo de uso restrito, certo? Ele tenta adquirir. Isso significa que ele só não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, o entregador não lhe deu a arma, a polícia impediu a ação e por aí vai, certo? Cuidem isso, a tentativa é possível. Outra situação que eu quero que os senhores tomem cuidado, né? Esse crime, amigos, ele é chamado de crime de ação múltipla, assim como o artigo 14 que nós trabalhamos. Ele é um crime de ação múltipla, ou ele também é chamado de crime de conteúdo variável, certo? Ou também, né, o famoso tipo penal misto alternativo. E o que isso quer dizer? Ser um tipo penal misto alternativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o indivíduo, no mesmo contexto fático, pratica vários desses verbos aqui, que vocês estão vendo, o crime é um só, certo? O crime é um só. Então, se ele adquirir e portar, ok? Ele praticou dois verbos. Não serão dois crimes do artigo 16. Não serão somadas duas penas aqui. É um crime só. Ah, professor, e se for uma arma de uso restrito e uma arma de uso permitido? Também o crime é um só que é o mais grave. É o crime do artigo 16. Também cuidado em relação a isso, certo? O crime mais grave, ele sempre vai prevalecer sobre o crime de menor gravidade, certo? Cuidado em relação a isso, isso já caiu em prova, isso vai cair em prova de novo, então eu queria que vocês prestassem bastante atenção a esse ponto. Tá? Outra coisa, e isso é novidade, isso é há pouco tempo, então tem chances de cair na prova de vocês. Tem grandes chances de cair na prova dos senhores, que é o seguinte: há pouco tempo, esse crime passou a ser considerado crime hediondo. Passou a estar no rol da Lei 8.072 de 90. São crimes que merecem um tratamento mais rigoroso pela sua gravidade. Lá nós temos, por exemplo, o homicídio qualificado, nós temos o latrocínio, nós temos o estupro de vulnerável, a extorsão seguida de morte, a extorsão mediante sequestro, epidemia com resultado morte, nós temos uma série, o genocídio, nós temos os crimes equiparados, né, como tráfico de drogas, terrorismo, tortura, e nós temos também a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Só que agora vem o segredo, que vocês não podem errar para a prova. Vocês vão ver no próximo slide que nós temos os tipos equiparados, as figuras equiparadas que estão no parágrafo único do 16, que a pena é a mesma. Aquelas figuras que lá estão
não são hediondas. É o entendimento do STJ. Certo? As figuras equiparadas não têm característica de hediondez. Só é hediondo o que está no caput. Aqui. Só é hediondo o que está no caput. Quando a gente for para aqueles 6 incisos que estão depois do caput, os senhores, por gentileza, esqueçam hediondez. Não entra na lei 8.072 de 90. Que, por exemplo, veda a fiança. Então, aqui, nós temos um crime inafiançável. O caput é crime inafiançável. As figuras equiparadas, o parágrafo único é afiançável. Certo? O prazo para a progressão de regime é maior no caput, porque tem natureza hedionda. O prazo para progressão de regime das figuras equiparadas, dos incisos, vocês vão ver que é outro, certo? Então, cuidado também com isso. Ok? Bom, absorção, que a gente chama também de princípio da consunção. Só vai se admitir a absorção, meus amigos, aqui, certo? Só vai se admitir a absorção quando o indivíduo praticar o crime do 16 com a finalidade única e exclusiva de cometer um outro crime. Então, por exemplo, ele quer matar uma pessoa. Então, o que ele faz? Ele utiliza a arma de uso restrito para o homicídio. Ele responderá somente pelo crime fim, que é o homicídio, não pelo crime meio, certo? Que seria, nesse caso, o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Mas, se essa arma for encontrada na sua casa, a posse anterior não fica absorvida. Aí ele vai responder tanto pelo homicídio, certo? Tanto pelo homicídio, como responderá também pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Agora, quando é que ele responderá por 2 crimes, por exemplo? Quando os desígnios forem autônomos. Por exemplo, esse indivíduo, ele decide vamos supor, portar a arma. Ele está transitando com a arma, porque é uma arma de sua defesa. Ok? Aí ele encontra um desafeto e decide matá-lo. Vejam, ele não saiu com a arma para matar o desafeto. Esse desígnio surgiu depois. Se isso vier a acontecer, se isso vier a ocorrer, aí sim o indivíduo responderá pelos 2 crimes. Responderá pelo posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O juiz vai individualizar a pena de 3 a 6, sei lá, fica 4. E pelo homicídio, de 6 a 20, sei lá, fica 7. Soma dá 11 anos. Aí sim nós vamos ter o concurso material, a soma das penas. Certinho? Então, quando for finalidade única e exclusiva para outro crime, sim, aí sim se absorve o crime do artigo 16. Se os desígnios forem autônomos, certo? Se a finalidade não for essa, surgiu depois, responderá por 2 delitos. Tá? Por muito se entendia o seguinte, né? Que como esse crime é hediondo, seria vedada a liberdade provisória. Ocorre, amigos, que o que é vedado nos crimes hediondos é a fiança. Ou seja, não se admite o pagamento de fiança, certo? Não se admite o pagamento de fiança. Não há essa possibilidade, tá? Isso vocês têm que entender, é inafiançável. Mas isso não quer dizer que o indivíduo não possa responder o processo em liberdade sem pagar fiança. É quando não estão presentes os requisitos que
exigem a prisão preventiva. Então, o sujeito que for pego com um crime desses, o que vai acontecer? Ele vai ser levado à delegacia, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, ele vai ser mantido, ele vai ser recolhido ao presídio, certo? Será realizada a audiência de custódia, e se o juiz analisar na audiência de custódia que não há motivos para mantê-lo preso, concederá a chamada liberdade provisória, sem fiança. Isso é possível. Então, se vier uma questão em prova dizendo que é vedada a liberdade provisória para esse crime do artigo 16, está errado, certo? Aliás, atualmente nós não temos crimes que proíbem a liberdade provisória. Ok? Existem crimes que é dificultada a liberdade provisória e muito, como, por exemplo, organização criminosa. Mas, mesmo assim, de forma absoluta, nós não temos. Lembrem que é possível a entrega da arma a qualquer tempo, e essa entrega da arma torna o fato atípico, certo? Lembrem disso também, que isso é muito e extremamente importante, né? A entrega da arma a voluntária e espontânea, isso também traz essa caracterização. Certo? Tudo que está em vermelho aqui, por gentileza, vocês marquem, vocês destaquem, vocês sublinhem, porque é muito importante para a nossa prova. Dando seguimento. A gente chegou, certo? A gente chegou nas figuras equiparadas. Chegamos nelas. Nas mesmas penas incorre quem? Reclusão, né, de 3 a 6 anos e multa. Pessoal, só o que tem em comum entre o caput e essas figuras equiparadas aqui, certo? É a pena. A pena é a mesma. São hediondos? Só o caput. Os incisos não são. Começa por aí. Certo? Começa por aí. O bem jurídico já muda também, certo? Vai depender de cada comportamento. A natureza material, o bem jurídico material, o bem material muda também, certo? Cada uma tem uma finalidade aqui. É como se fossem delitos autônomos. E é por isso, pessoal, é por essa razão que aqui no parágrafo 1º, certo? E no parágrafo... Bom, o parágrafo 2º é só uso proibido. Alguém vai me perguntar qual é a diferença de arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido. O legislador não trouxe ainda a diferença, tá? A doutrina, alguns dizem que arma de fogo de uso proibido seriam aquelas que envolvem artefatos e substâncias químicas e biológicas, tá? Mas a gente não tem ainda. Uso restrito, uso exclusivo das Forças Armadas. Mas, se for uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Só que a gente ainda, como eu falei para vocês, nós não sabemos que armas são essas de uso proibido. Embora tomamos por base que tenham esses, né, essas substâncias químicas e biológicas. Nas mesmas penas incorre quem? E aqui vejam como são tipos autônomos que não interessa, pessoal, olhem o que eu vou falar para vocês. Não interessa para esses 6 incisos se a arma é de uso permitido ou restrito. É irrelevante. É totalmente irrelevante. Certo? Quer ver uma coisa? Se a gente pegar o inciso 5, ele diz:
vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório ou munição ou explosivo a quem? A criança ou adolescente. E o caput do 16 também fala em vender, entregar ou fornecer. Então ficou claro, por exemplo, que o caput do 16 está se referindo às armas de fogo de uso restrito. E o inciso 5 do parágrafo 1º só pode ter sobrado para as armas de fogo de uso permitido. Certo? Se o sujeito vende, entrega ou fornece, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente, e essa arma é de uso permitido, vai cair no artigo 16, inciso 5, com pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se for a qualquer outra pessoa, certo? Se for a qualquer outra pessoa, vai cair lá no caput, porque aí estamos falando de uso restrito, certo? Cuidem isso. Então, é irrelevante, pessoal. É irrelevante aqui, certo? Se a arma é de uso permitido ou restrito. Vamos para o inciso 1. Nas mesmas penas incorre quem? Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Marca ou numeração são exemplos, porque depois vem dizendo qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Se deram conta disso? Então nós temos apenas aqui um exemplo. Tá? Bom, o que acontece, pessoal? Quem que nós estamos punindo aqui? O responsável, ou seja, aquele indivíduo que realmente suprimiu, certo? O responsável pela supressão ou alteração. Aquele que, por exemplo, raspou a arma. E se for o sujeito que está... O cara foi surpreendido com uma arma de fogo, com a numeração raspada. Aqui a gente tem um problemão, porque é muito difícil provar que foi ele que suprimiu, né? Que foi ele que raspou. Se a gente pegar apenas o indivíduo com a posse da arma, aí nós vamos ter o inciso 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. E assim está resolvido o problema. Mas se for possível descobrir que o indivíduo foi ele quem raspou, sei lá, confessando e mais outros elementos de prova, vai ser o inciso 1. Aí nós vamos ter o inciso 1. Certo? A posse se encaixa no inciso 4. A supressão se incide no inciso 1. O bem jurídico tutelado aqui é o cadastro, né, das armas de fogo junto ao SINARME. Crime comum que qualquer pessoa pode praticar. Certo? Inciso 2. Modificar as características de arma de fogo. Modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins, aqui nós vamos cortar, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir erro à autoridade policial, perito ou juiz. Pessoal, aqui no 2, o exemplo claro de modificar as características da arma de fogo é serrar o cano da espingarda. Então, tomem por base que a origem, a matéria-prima desse inciso 2, é uma arma de fogo de uso permitido. Certo? E o objetivo do indivíduo é que ela tenha uma potencialidade lesiva, num primeiro momento, pelo menos até aqui o cortezinho, nesse primeiro momento, de
ter potencialidade lesiva de uma arma de fogo de uso restrito. Então, o exemplo clássico é serrar o cano da espingarda, né? Deixando ele inferior a 24 polegadas. Que aí sim, ele fica com características de uma arma de fogo de uso restrito, né? Certo? Cuidem isso. Cuidado aqui. O que está se punindo aqui, meus amigos, é o autor da modificação, né? É muito claro aqui, ó, modificar as características. Certo? Modificar as características da arma. Certo? Se o indivíduo é pego com uma arma alterada, possuída, apenas possuindo, nós vamos lá para o caput. Cuidem isso. Ele tem que ser aqui o 2, ele o autor da modificação. Na segunda parte, certo? Qual é o objetivo do indivíduo? Induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Certo? Então, ele altera as características para isso, não para dar potencialidade lesiva. Ele apenas altera e pouco importa se ela fica mais ou menos lesiva. Ele quer evitar, por exemplo, aqui o confronto balístico. Certo? Isso que ele quer fazer. Ele quer evitar o confronto balístico. Essa segunda parte, meus amigos, é um crime formal. Também chamado crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Por quê? Porque basta a finalidade. O indivíduo aqui, ele, por exemplo, serra o cano da espingarda com o objetivo de induzir a erro a autoridade policial, o juiz ou perito, mas ele não consegue induzir a erro essas pessoas. Ok? Se ele não conseguiu induzir a erro essas pessoas, se não foi possível fazer isso, mesmo assim o crime está consumado. Mesmo assim, nós temos a consumação do delito. Certo? Porque é com o fim. Não está dizendo que induzindo a erro. Não, é com o fim de induzir. Cuidem então, pessoal, também o inciso 2. Inciso 3. Muita atenção com ele. Possuir, detiver, fabricar ou empregar o que? Artefato, eu vou destacar, vocês vão entender por quê. Artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É uma norma penal em branco, necessita de um complemento, então tem uma lacuna, existe regulamentações para isso, né? Para usar artefatos explosivos ou incendiários. Só que aqui nós temos um detalhe, né, pessoal? Certo? Nós temos um crime no Código Penal, que é o artigo 253. Vamos dar uma olhadinha no 253. Eu acho ele muito importante que a gente analise ele agora. Certo? Vamos olhar o 253. Vem comigo. Vamos até o Código Penal. Do Código Penal, nós vamos até o 253. Estamos chegando. Aqui está. 253. Só vou dar um zoom aqui maior para vocês, tá? Aqui está.
Olha só. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivo ou gás tóxico ou asfixiante. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Certo? Nós temos aqui, certo, 253, que também fala sobre esse material explosivo, né? O artefato explosivo. O problema, pessoal, é que o estatuto vai prevalecer por 2 motivos, tá? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele é mais recente, ele é de 2003. O artigo 253, ele é de 1940. Começa por aí, certo? Então, quando fala a artefatos explosivos, que seria o material destinado, certo? Aliás, o engenho, aliás, aqui, engenho seria o artefato, certo? Ele está derrogado. Isso quer dizer que o artigo 253 não existe mais? Não. Ele continua valendo. Ele continua valendo, pessoal, por exemplo, a gases tóxicos e asfixiantes. E também as substâncias explosivas, como, por exemplo, o tolueno. Por quê? Porque o estatuto não fala em substância. Se vocês estão com o estatuto aí do lado, vocês estão vendo que ele já fala em artefato explosivo, ou seja, o produto já pronto. Por exemplo, a dinamite já pronta. Se deram conta disso? Se deram conta desse detalhe? Então nós temos que ter um grande cuidado em relação a isso. Certo? É o artefato que o Estatuto do Desarmamento pune nesse inciso 3. Não é a substância. Certo? O artefato incendiário, certo? Portar também entra no inciso 3 do Estatuto, como, por exemplo, o coquetel Molotov. Não é a substância, já é o artefato incendiário, né? Coquetel Molotov é um artefato incendiário, já entra ali, certo? E se esses artefatos explosivos gerarem explosão ou incêndio? Se eles gerarem explosão ou incêndio, como é que fica isso? Aí, meus amigos, também nós não vamos ter o estatuto. Não vai ser o Estatuto do Desarmamento. Aí nós vamos ter os crimes do artigo 251, certo? E 252. Principalmente o 251, aqui, ó, explosão. Expor a perigo de vida, integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Ah, mas a pena é a mesma e o estatuto ele é mais novo. O problema é que nós temos causas de aumento de pena. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no inciso 1 do artigo anterior ou é visado ou atingido qualquer das coisas enumeradas no número 2. Então, pela causa de aumento de pena, torna o crime mais grave. E tornando o crime mais grave, vai prevalecer o 253, vai prevalecer o Código Penal. Certo? Fogo de artifício ou balão aceso? Bom, aí é o artigo 28 da Lei de Contravenções Penais. Vamos voltar para o nosso estatuto.
Opa. Aqui está, né? Nós estamos então no inciso 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar não é substância, é artefato, explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inciso 4. Vamos então agora para o inciso 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Numeração, marca são exemplos, né? Numeração e marca são exemplos. Aqui, pessoal, foi para suprir aquele problema que eu falei para vocês do inciso 2, né? O indivíduo era surpreendido com a arma de fogo, mas era muito difícil provar que foi ele que realmente suprimiu. Ele podia apenas estar transportando, conduzindo a arma. E eu não podia punir ele pelo inciso 2, porque o 2 fala em modificar, e não conduzir, transportar, portar a arma. Agora sim, o inciso 4 diz, se não foi o indivíduo que realmente, como eu posso dizer, raspou a arma, raspou a numeração, ele é pego pelo inciso 4. Se foi ele que raspou, ele é pego pelo inciso 2. Lembrando que esse indivíduo, né, que porta, possui, por exemplo, pode muito bem entregar a arma sem problema nenhum, certo? Sem problema algum, que essa conduta ela se torna atípica. Isso é importante que a gente lembre, certo? Inciso 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. O problema é que nós temos o artigo 242 do ECA, que fala a mesma coisa. Prevalece quem? O Estatuto do Desarmamento. Primeiro, que é mais novo, segundo, que tem pena mais grave. Certo? Então, o 242 não foi revogado pelo Estatuto, foi derrogado. E por que derrogado, pessoal? Por que motivo? Porque lá ainda permanece o crime, só que não para armas de fogo, somente para arma branca. Outros tipos de arma, que não seja arma de fogo, acessório, munição ou explosivo. Certo? Então, cuidado em relação a isso. Um punhal, por exemplo, entregar a uma criança, vai ser, ou adolescente, vai ser o artigo 242. Se deram conta? Viram que bacana? E agora algumas informações ainda desse inciso 5. Por exemplo, deixar de observar cautelas e uma criança, um menor de 18 anos, se apodera da arma, é crime de omissão de cautela do artigo 13. E se tu não observa as cautelas e um maior de 18 se apodera da arma, entra aqui? Não, porque tu não vendeu, tu não entregou e tu não forneceu. O legislador não previu esse fato como crime. Então, se eu deixo uma arma no banco de trás do meu carro e o meu irmão maior de 18 se apodera da arma, a conduta não é crime. Certo? Então, começa por aí, é fato atípico. Fornecer, emprestar, ceder arma de fogo, se for de uso permitido, é artigo 14. Óbvio, né? Vender, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo de uso restrito a maior de idade, é o 16 caput. Então, se for maior de idade e o indivíduo vender, entregar ou fornecer de uso permitido, 14. Se for maior de idade, o indivíduo vender, entregar ou fornecer de uso restrito, 16 caput. Certo?
Cuidem isso também. Cuidem isso também. Fornecer explosivo a menor de 18, artigo 16, inciso 5. Fornecer explosivo a maior de 18, artigo 253 do Código Penal, que a gente já viu. Ok? E por fim, inciso 6. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Aqui, amigos, o objetivo era abranger algumas condutas não elencadas nos artigos 14 e 16 referentes a munições e explosivos, né? Então, mexer nessas munições ou explosivos aqui dessa forma entra no inciso 6. Certo? Vejam que o parágrafo 2º nós temos aqui uma qualificadora, né? Mas nós não temos ainda a definição de arma de fogo de uso proibido. Se as condutas descritas no caput, no parágrafo 1º desse artigo, envolverem arma de fogo de uso proibido, que a princípio se entende como de agentes químicos e biológicos, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Certo? Bom, assim, pessoal, a gente fecha essa parte, que é a parte E do nosso bloco 4, certo? Fechando também, então, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vamos fechar ele, certo? Depois nós vamos ter, então, a parte F e a parte G, para que a gente encerre o bloco 4, ok? É o bloco mais importante, por isso também é o maior, certo? Então, muito cuidado, faltando 2 crimes, né? Que é o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. Aguardo vocês, hora de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada. Valeu, até mais, tchau, tchau.